Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje estamos aqui para falar das interações da oficina do ginásio, e, portanto, de todos aqueles que cultivam o corpo enquanto instrumento de comunicação e transformação, mas também essencialmente enquanto a forma de expressão e de manifestação em vida. E hoje estamos aqui para ver as relações que esta oficina tem com as oficinas superiores, concretamente a Universidade, Energia de Sagitário, e que tem a ver essencialmente com viagens, estudos superiores e também com o ensino universitário, com o Parlamento, Energia de Capricórnio, com o Grêmio, que tem a ver com a energia de Aquário, e com Peixes, que tem a ver com a energia do Templo, ou que tem a ver, obviamente, com a espiritualidade. Vamos então iniciar aqui as oficinas sociais, em que temos aqui precisamente Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe, ou seja, a Universidade, o Parlamento, o Grêmio e o Templo. Assim, na relação que temos entre a oficina 1, que é a oficina do corpo, a oficina de Carneiro, e a oficina de Sagitário, que é a oficina 9, encontramos aqui os propósitos sociais, não é? A dimensão de cada um enquanto filosofia de vida, maneira de encarar a realidade, ajuda-nos a perceber as dimensões de serviço que vão além da nossa relação com o outro e que implicam a relação com a sociedade, a coletividade, a partir daquilo que entramos, daquilo que são as visões sociais acerca do corpo. Ou seja, basicamente temos aqui o uso do corpo, seja o corpo do ponto de vista da comunicação física, seja ao nível do domínio do palco, seja obviamente na criação de teses, de teorias, de leis, enfim, de estruturação da vida em sociedade, dar a cada um o que é seu. Ou seja, há aqui uma mesma dimensão de utilização de corpo, só que em perspectivas diferentes. A dignificação e unir o corpo enquanto instrumento de reunião, reunião enquanto tempo de transformação social e crescimento, implica a expansão do nosso entendimento coletivo acerca daquilo que é o corpo. Cada vez mais as universidades de motricidade humana fazem parcerias com universidades de medicina, também de direito, economia, defesa nacional, percebermos que o corpo pode ser utilizado em todas estas áreas de vida, nas áreas de desenvolvimento físico, de forma direta, mas também no desenvolvimento de recursos financeiros, comunicacionais, emocionais, confiança pessoal e criatividade, serviço, comunicação empresarial e na dimensão universitária dos estudos superiores e das culturas humanas e universais, na dimensão política, social e espiritual, ou seja, entendermos que há aqui um campo vasto de investigação, investigação pode ser e deve ser feita essencialmente nas universidades e que nos remete precisamente para esta multiplicidade que o estudo, no fundo, daquilo que é o corpo pode ter um cariz de estudo universitário e transformação também de identidades. Se formos capazes, sobretudo, de nos focarmos na percepção do corpo, temos, ao longo da história, nas diferentes culturas, a forma como ele foi percepcionado. E podemos ver, sem dúvida, que esteve ligado à guerra, mas também à identidade que forjou cada um dos povos, os seus sentidos de relação, vendo nela uma dimensão que permite quer a diplomacia, quer a responsabilidade jurídica e organizativa. Portanto, perceber que quer a paz, quer a guerra estão intimamente relacionadas com a percepção do corpo, o uso do corpo, e que isto também foi sempre motivo de explicitação e comunicação a um nível jurídico também, não é? Passamos então agora para a oficina do Parlamento, energia de Capricórnio e como é que ela se relaciona com a energia do ginásio. O corpo é também fonte de poder, poder pessoal, capacidade de autocontrole, disciplina, através da força que imprimimos permanentemente sobre nós e que podemos fazer usar o corpo de forma a limitar as nossas dependências, também a desorganização que poderemos ter física e mentalmente e usá-la como elemento de poder através de uma imagem cada vez mais reforçada e saudável. Isto ajuda-nos a vencer também barreiras e impor-nos na nossa imagem pública no mundo. Se tivermos noção que o corpo é sem dúvida um elemento absolutamente essencial para podermos conquistar mais poder e influência, poderemos usá-lo como instrumento prático de desenvolvimento da nossa própria capacidade e, ao mesmo tempo, do ponto de vista do corpo, devemos olhar para aquilo que é a autodisciplina e o autocontrole. Portanto, usar aqui o corpo também como um elemento aliado daquilo que é a disciplina, o controle e a direção.
o autocontrole e a autodisciplina que exercemos sobre os nossos próprios sentidos e as nossas vontades indisciplinadas torna muito mais fácil atingir objetivos que possamos querer em termos daquilo que é a instauração de novos hábitos que nos permitam rapidamente atingir objetivos, quer em termos de tempo, de sono, de alimentação saudável, essencialmente um exercício adequado nos permita manter e desenvolver o corpo, de acordo com aquilo que são os nossos objetivos pessoais e profissionais, possamos querer atingir através dele, enquanto instrumento e base essencial de transformação humana, esta perspectiva do corpo, enquanto poder, da ideia de poder, permite-nos também relacioná-lo com a imagem pública, com a política e a forma como exercemos os chamados cargos públicos, pois é absolutamente essencial o cuidado com o corpo, pois esta é a primeira imagem que impacta a realidade social e política. Portanto, este aspecto também é aqui bastante relevante. Passemos então para a oficina do Grêmio, e que será aqui a relação entre a primeira oficina, ou seja, a oficina do corpo, a oficina do ginásio e aquilo que é o Grêmio, que tem a ver com as relações sociais. O corpo é também uma dimensão de comunicação em relação com o coletivo. Qualquer artista chega às massas através do seu trabalho, numa imagem que é não só para ele como para a pessoa que está próxima, mas essencialmente como motivação, permite fazer com que interesses individuais possam acoplar naquilo que é uma defesa coletiva dos mesmos interesses. Usar o corpo neste sentido, saber também que ele é um instrumento que permitirá cativar o outro e a partir daí exprimir a nossa individualidade, que traga e permita a individualidade do outro, permite mais uma vez usarmos o corpo do ponto de vista social, já não numa dimensão meramente física, de criar teses ou verdadeiramente redimensionar a forma como ele é percebido ao longo do tempo e da história, mas ao mesmo tempo que ele seja um instrumento de diplomacia e justiça, tal como pode ser visto como instrumento de autocontrole, transformação de hábitos nos permita atingir maior poder sobre nós mesmos. Portanto, aqui ele pode ser posto ao serviço da construção de estruturas, como também para abrir caminho a novos interesses e representação coletiva dos mesmos interesses individuais, depois exercidos coletivamente. No fundo, é o interesse dos grêmios e das associações. Aqui essencialmente será um instrumento de libertação e liberdade que permite uma harmonia que liga os interesses de todos os outros, uma visão cada vez mais libertária e transformadora daquilo que são as nossas visões de realidade, sabendo construir pontes a partir da nossa própria interioridade, saberemos sem dúvida alguma transformar na nossa vida a nossa visão de mundo a partir daquilo que é o corpo, sabendo que ele é a primeira forma de comunicação, já que a nossa imagem, o nosso impacto visual é sem dúvida a primeira forma de comunicação à coletividade daquilo que é a nossa mensagem. Se pensarmos na computação, nas novas tecnologias, a forma como se apresentam e também se relacionam com o lado físico e corporal dessas mesmas percepções e tecnologias e das pessoas que estão associadas no conjunto de hábitos e formação, comunicar com essas tecnologias é sem dúvida também manifestarmos através do corpo. Depois existe toda uma filosofia de constelação familiar por trás dessa projeção, dessa imagem que encontramos nomeadamente, por exemplo, na empresa Apple, que como sabemos foi desenvolvida também no sentido de aquilo que é a construção técnica ser acompanhada, neste caso informática, por uma visualidade que seja também congruente com essa mesma expressão de valores e sentidos. Ok? Portanto, também é um bocadinho esta interligação entre o mundo da tecnologia e aquilo que é o corpo físico. Passamos então agora para a oficina da espiritualidade ou do tempo, energia de peixe, e poderemos dizer que o corpo tem uma dimensão espiritual, já que estrutura todos os pilares. Aliás, ele é o primeiro pilar, mas também as energias que funcionam através das leis herméticas, e nesse sentido o corpo é sem dúvida alguma a primeira dimensão, o trabalho, a criação, a realização de objetivos a partir dele. É um recurso que não se esgota, tem uma comunicação própria que o dignifica e transforma, toca as emoções e neste caso a emoção e o trauma que estão associados, é, que é psicossomática e que está ligado ao corpo, e portanto tudo isto permite-nos também trabalhar esta mesma dimensão, não só a um nível daquilo que é o jardim de infância, os traumas da nossa infância e evolução, mas também a um nível social, um nível de comunicação. Portanto, esta dimensão individual passa para o contacto com o outro através da exposição em palco, onde se torna fisicamente criativo, desenvolvendo assim a primeira noção de serviço, que se aprofunda na capacidade de trabalhar em equipa com o corpo. Mesmo descobrindo as suas necessidades e dialogando física e mentalmente com aquilo que ele nos quer apresentar, e a partir daqui desenvolvendo uma comunicação de identidade que permite levar profundo conhecimento daquilo que é o aspecto sexual da comunicação a partir das emoções, para finalmente entrar nas dimensões transpessoais ou sociais, nas quais começamos a perceber a espiritualidade
e o envolvimento do corpo nessa espiritualidade enquanto móvel, enquanto objeto para fazermos a trans, no fundo, o aspecto transhumano, ou seja, sermos capazes de nos elevar e transpor a nossa dimensão física ilimitada. E então deixa de ser algo e passa a ser algo que nos é entregue enquanto divino para ser cuidado. Pretende servir também como instrumento de relação social, permitir a percepção de dar a cada um o que é seu a partir daquilo que é físico, para nos dar também a dimensão do poder que o mesmo encerra, já que nos disciplina física e mentalmente para o serviço, numa dimensão mais coletiva de interação entre os interesses que são individuais, mas também coletivos, e que tem uma tendência natural para se transformar de um ponto de vista político em dimensões cada vez mais elevadas, numa noção de espiritualidade humana. Portanto, o corpo tem necessariamente uma dimensão espiritual, já que a partir do corpo é que nós contactamos com a nossa energia e com a capacidade de nos entendermos. Isto é completamente explicável através da meditação, do yoga e, acima de tudo, da elevação do corpo físico de forma espiritual, por meio da mente, a novos patamares para a descoberta em nós daquilo que são os chakras, para os abrir e trabalhar a partir daí uma ligação a um ser maior espiritual, onde poderemos finalmente dissolver essa mesma emoção. Sem trabalhar o corpo a partir da sua flexibilização e aceitação do outro que nos cerca, naquilo que pode ser também um trabalho circular ou de dança circular, não poderemos nunca fazê-lo sem termos o corpo enquanto instrumento para esses objetivos. Assim, o corpo é um instrumento para fazermos yoga, meditação, dança circular e atingir altos patamares de interligação e de evolução divina que de algum modo nos permita permanentemente acessar aquilo que é o inconsciente e subconsciente coletivo e assim desenvolver a própria ordenação do caos a partir desta mesma concepção e interiorização de energias. Ok? Portanto, aquilo que aqui ao ginásio nos traz a oficina da universidade é essencialmente a expansão. Aquilo que nos traz a oficina do Parlamento é essencialmente o poder e a forma de lidar com ele, enquanto desafio e enquanto virtualidade. Aquilo que nos traz, de alguma forma, o Grêmio é a ilusão e a capacidade de ilusão e de acreditar e de transformação e que também muitas vezes nos pode potenciar. E finalmente, aquilo que nos traz o templo é a capacidade que temos de perceber o apego. Portanto, perceber a ilusão, perceber o apego, perceber o poder e perceber a expansão, enquanto elementos que têm que ser trabalhados e integrados naquilo que é o esforço que se deve fazer nestas oficinas superiores, em interligação com o ginásio, ou que o ginásio vai buscar a estas 4 oficinas superiores. Basicamente era isto que vos queria trazer. Obrigado por me terem acompanhado e termino assim estes módulos, ou este módulo último das oficinas sociais, aqui na relação com a oficina básica do ginásio, ok? E desejo-vos tudo de bom, até próximos vídeos, ok? Até lá, despeço-me. Ficando aqui também um quadro resumo de todas as virtualidades das 12 oficinas em relação com o Carneiro. Mais uma vez, muito obrigado.